Smart Sound. Sejam bem-vindos à segunda edição do Goalball Live, uma série de 6 entrevistas com 6 olhares sobre o goalball em Portugal e no mundo. Estas sessões são promovidas pela Associação Nacional de Desporto para Pessoas com Deficiência, a ANDVIS, e apoiadas pelo Instituto Nacional para a Reabilitação. Mas sem demoras apresento já o nosso convidado de hoje, Alexandre Almeida. Desde já, muito obrigado por teres vindo, Alexandre. Alexandre Almeida é jogador da Seleção Nacional de Goalball, tem 26 anos, é licenciado em Direito pela Universidade do Porto, mestre em Direito Internacional pela Universidade Nova de Lisboa e atualmente é analista fiscal numa consultora mundial. Penso que não me enganei em nada, está tudo correto, certo, Alexandre? E muito bem, chegou ao goalball em 2014, mas começamos já por aqui, Alexandre, o desporto chegou à tua vida muito mais cedo do que isso, certo? Muito obrigado, Pedro, pelo convite. É um prazer estar aqui à conversa contigo. Muito bem, então, para quem não conhece o Alexandre naturalmente, Alexandre é jogador da Seleção Nacional de Goalball, tem 26 anos, é licenciado em Direito pela Universidade do Porto, mestre em Direito Internacional pela Universidade Nova e é atualmente analista fiscal numa consultora mundial. Não falha nada, pois não, Alexandre? Tudo em ordem, tudo muito bem. Corretíssimo. Tu chegaste ao goalball, que eu também sei, em 2014, mas podemos até começar a nossa conversa já por aqui. O desporto chegou à tua vida muito mais cedo do que 2014, certo? Exatamente. Assim, tudo começou quando eu era miúdo, quando andava na escola, como a maior parte dos miúdos. Comecei a jogar à bola, comecei a interessar-me por futebol, comecei a interessar-me por basquete, mas já na altura a minha visão não era muito boa. E quando os meus colegas começaram a fazer aquilo que fazem quando gostam do desporto, começaram a inscrever-se em alguns clubes, começaram a ir ao desporto escolar, eu comecei a perder um bocadinho esse barco, porque realmente começou a deixar de ser uma brincadeira, começou a ser uma coisa séria para eles e a minha visão já era bastante reduzida e o elemento competitivo estava ausente, ou seja, eu praticava alguns desportos, mas de forma muito recreativa e tive durante muito tempo dificuldade em encontrar um desporto que eu pudesse praticar sem limitações, até porque, apesar de ter nascido no Porto, a minha infância foi passada praticamente toda em Ovar e eu era a única pessoa com deficiência visual que eu conhecia, pelo menos para aí até aos meus 13, 14 anos. E então, e como é que surgiu o desporto mais a sério? Bem, quando descobriste que esse problema não seria impeditivo para poderes chegar ao desporto de alto rendimento? Ora, Pedro, surgiu da forma mais aleatória possível, mas foi uma história espetacular e que eu agora conto a toda a gente. E que aconteceu de forma completamente imprevista. Eu estava num campo de férias em Espanha e conheci um português. Conheci um português que era nada mais nada menos do que o João Mota, que na altura era o capitão da Seleção Nacional de Goalball. Conhecemos lá em Espanha, trocámos umas palavras e ele disse: eu gosto de praticar desporto? E eu gosto, sim senhor. Então, e que desporto é que praticas? E eu respondi-lhe que não praticava rigorosamente nenhum desporto, fazia alguma atividade física. E ele disse: isso é um desperdício, tu és atlético, és jovem, e que tal praticares goalball? E apareceram logo uma série de pontos de interrogação. O que é o goalball? Também para ti era uma realidade desconhecida. E estamos a falar de que ano, Alexandre? Isto era 2013, no verão de 2013. Okay. E nesse mesmo ano, depois desse campo de férias terminar, cheguei a Portugal, o João pôs-me em contacto com a equipa mais próxima da minha zona, fui, estabeleci contacto e comecei a ir aos treinos, inicialmente para me ambientar, e em janeiro de 2014 estreiei-me no Campeonato Nacional. E desde então que... Com a camisola da AK Porto, certo? Exatamente. Foi precisamente o primeiro clube que tu representaste e foi na AK Porto que então começaste a treinar, foi isso? Foi isso mesmo, foi o meu primeiro clube
nessa época de Olha 2013. lá, e como é que era a realidade do goalball nessa altura? E isto porque, pronto, de 2014 para 2022 já passaram 8 anos e mudou muito, certo? Foi eu não diria, eu não queria dizer da água para o vinho, mas foi uma diferença muito grande e só me faz pensar porque eu já nessa altura conheci pessoas que jogavam há tantos anos quantos eu tinha de vida, portanto, Sim. mas só nestes 8 anos as coisas mudaram bastante. Na altura, no ano em que eu entrei, a equipa estava com algumas dificuldades em arranjar um espaço para treinar, em arranjar transportes para se deslocar para a jornada. Uhum. Estavam ali com alguns conflitos e isto era uma coisa que já vinha a acontecer há algum tempo. Tanto é Onde é que que vocês treinavam regularmente na altura? nós treinávamos num pavilhão cedido pela Câmara Municipal do Porto. Uhum. E ficava ali no bairro do Amial. Uhum. É onde eu tenho as minhas primeiras memórias de De contacto com a goalball. bola, exatamente. E tanto é que na época seguinte eu acabei por assumir a dirigência do clube, apesar de só ter um ano de experiência. Todos os meus colegas já tinham tantos anos disto, já estavam tão cansados de andar sempre a correr, a lutar contra as adversidades. Eu disse: não, eu gosto disto, eu vou-me chegar à frente, eu vou ajudar. E nessa época foi quando as coisas se começaram a reconstruir, digamos assim. Uhum. E passado um ano estávamos no Castelo da Maia Uhum. e foi E assim. passado um ano estava no Castelo da Maia e também foi em 2015 que te estreaste pela seleção, certo? Sim, exatamente. Eu fui chamado aos primeiros estágios da seleção. Ainda tinha 17 anos, Uhum. ainda em 2014, e depois em 2015 foi num torneio internacional de preparação que me estreiei pela seleção. E foi assim, foi em Madrid, foi um momento assim de algum nervosismo, mas Uhum. correu tudo bem, tão bem que em 2016 estava a estrear-me oficialmente no Campeonato da Europa e desde então que tenho disputado. Nessa altura era o europeu C, certo? Em 2016 foi aqui na Maia, foi o Europeu B, B, exatamente, desculpa. exatamente. E depois o que aconteceu nesse Europeu B, a nossa prestação ficou um bocadinho aquém Uhum. daquilo que era desejável. No ano seguinte descemos para o Grupo C, Uhum. em 2017, e aí sim voltámos a reconquistar o nosso lugar no Grupo B. Subimos novamente. Muito bem. E olha, mas a tua carreira depois não acabou naturalmente no Castelo da Maia, até porque estamos a falar isto de que ano? 2017, Ora, 2017 a 2018. 2017, 2018, exatamente. E depois disso? Depois disso, foi quando a minha vida deu assim um saltinho. Eu saí da minha pequena área de residência em Ovar, tinha ido Uhum. estudar para o Porto, foi aí que comecei no Castelo da Maia e depois, Uhum. claramente, acabei os meus estudos, acabei a licenciatura no Porto e o passo seguinte foi uma ida para Lisboa. E a ida para Lisboa, eh, a nível académico, envolvia a conclusão do meu mestrado. A nível desportivo, envolveu uma proposta do Sporting Clube de Portugal para integrar a equipa de goalball. E começou assim a época que mais sucesso desportivo me trouxe, foi a época 2018-2019, em que, O juntamente. Sporting foi campeão europeu, é isso? Sim, o Sporting foi, nessa época, campeão de tudo aquilo que havia para ser campeão. É verdade. A nível nacional e internacional. Foi Supertaça, foi a Taça de Portugal, foi o Campeonato Nacional, foi o Campeonato da Europa de clubes e foi aí a minha. E nessa altura provavelmente também foi o primeiro contacto que os jogadores portugueses tiveram a jogar na mesma equipa com os estrangeiros, né? Porque até à altura, se salvo erro, não havia estrangeiros a jogar no campeonato nacional, não é?
Sim, houve algumas aparições de atletas estrangeiros até lá. Uhum, Um, logo ali em 2015, 2016, tivemos cá o Henryk Pavlukianek, uhum, um grande atleta lituano, mas verdade. as equipas a reforçarem-se com atletas de outros países começou a tornar-se uma tendência e começou a ser preconizado pelo Sporting e começou a ser uma realidade, digamos assim, pelo menos para mim, na minha visão, ali mesmo nessa altura, 2018, 2019. Quando a participação nessas competições internacionais de clubes começou a ser mais séria e a ganhar mais relevância também. Olha, pronto, provavelmente não estarias a contar que eu fosse por aqui na entrevista, mas a verdade é que o goalball tecnicamente também evoluiu muito. Não apenas naturalmente de clubes, da realidade dos clubes e se calhar até das condições, mas também do ponto de vista técnico o goalball também evoluiu muito e ainda não falámos da tua experiência no goalball da Turquia, mas se calhar era um bom ponto de entrada exatamente fazer um bocado estas análises aos diferentes tipos de, se calhar, de goalball que existem, mas que no fundo acabam todos por ser a mesma modalidade, mas com algumas tendências verificadas em alguns países, não concordas? Sim, lá está, a evolução quando se dá-se em todas as frentes, eu acho. E longe de mim chegar aqui e dizer que eu acompanhei todas essas evoluções ou que as conheço, mas eu ponho-me sempre da minha perspectiva e se neste pouco tempo já registrei tantas, eu imagino todas as que estarão para trás e algumas delas estão documentadas. Nós conseguimos ir ver um jogo de goalball dos anos 2000 ou se calhar até Uhum. dos anos 90 e nós vemos que não tem rigorosamente nada a ver e que as coisas vão evoluindo para além das regras e da própria bola as coisas vão evoluindo, mas a nível técnico há uma mudança enorme e isso, no meu entender, vai a par da profissionalização do goalball também. Um, e sim, eu apercebi-me disso. Eu estive um ano na Turquia, em 2021, em que tive a oportunidade de jogar lá por um clube turco também. E de facto, eu acho que é deste intercâmbio de experiências que a evolução acontece. Porque há núcleos, há nichos onde de facto coisas acontecem, há desenvolvimentos, há evolução, há Uhum. descobertas, mas se não houver interação, se não houver intercâmbio, se não houver estas coisas como falávamos há pouco, da partilha de experiências entre atletas de várias nacionalidades, ou Uhum. como aconteceu no meu caso de ter ido jogar na Turquia, tivemos o caso do João Mota que eu referi há pouco, que jogou em Espanha, já Jogou em jogou no Espanha. Brasil. Ainda joga em Espanha? E, exatamente. Tudo isto nós vimos, ouvimos, absorvemos, partilhamos, misturamos tudo e nós achamos às vezes que estamos só a absorver, mas não, a Uhum. nossa própria presença pelo mundo também acaba por passar outras perspectivas, não temos só a aprender, também temos a ensinar. E, um, e nós, de facto, agora olhamos para trás e dizemos: epá, lembras-te quando a gente costumava fazer isto? Epá, lembro, Bem, eu por acaso ouvi há pouco tempo, agora no torneio de Madrid, que havia uma regra que o mesmo jogador não podia rematar três vezes seguidas. exatamente Que era essa. uma coisa, que era uma coisa, acho que isso não vai. Há quanto tempo é que isso deixou de existir no goalball? Eu, eu, quando comecei, acho que ainda era uma realidade. Portanto, talvez tenha desaparecido. Ok, mas mais tarde que 2014, não Eu é? Mas creio que pronto, sim. isto era na verdade só para dar um exemplo de como é que o goalball era jogado e como está agora mesmo tecnicamente. Olha, mas as diferenças entre o goalball aqui em Portugal, porque provavelmente Portugal já ganhou um estilo característico também no seu goalball, e essa realidade na Turquia. Eu ficaria surpreendido se eu te dissesse que encontrei mais semelhanças do que diferenças. Extraordinário. É claro que há diferenças
naturais que advêm do facto da Turquia ser uma equipa que já foi medalhada paralímpica e que tem marcado presença em tudo o que é competição relevante a nível mundial para o goalball. E nós ainda estamos a fazer o nosso percurso até lá chegar, ainda estamos a evoluir, ainda estamos a caminhar para lá chegar. Provavelmente, e isto acontece com todas as seleções, quando a Turquia estiver em trajetória descendente, nós estaremos encontrar-nos em algum momento. E um desses momentos será logo agora no Campeonato do Mundo, mas pronto, já lá vamos. Exatamente. Mas a grande vantagem também da Turquia é que eles têm uma base de jogadores de recrutamento, uma base de recrutamento, pronto, se calhar mais extensa, mas ao mesmo tempo eles conseguem extrair também mais qualidade. Mas pronto, vamos passar ao seguinte, porque não chegaste ainda ao fim da tua carreira, no fim da tua carreira, isto é, o teu atual clube, na verdade, não é? Exatamente. E pelo menos assustaste-me, disseste que eu não cheguei ao fim da minha carreira e eu tenciono que a minha carreira se prolongue Naturalmente, por bastantes décadas. tu estás no início, rapaz. Vamos. Agora, o que acontece depois desta aventura pela Turquia, claro, tenho sempre que regressar a casa. E ao regressar a casa, regressei com uma ideia em mente que foi tentar dar um bocadinho de volta a quem me deu tanto também ao longo dos anos e tentar partilhar um bocadinho daquilo que aprendi, daquilo que fui experienciando. E abriu-se a oportunidade de fazer parte do projeto da CCD, que é a Casa da Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia, que é uma instituição do Porto que foi responsável por formar muitos dos atletas que hoje se destacam aqui no panorama nacional do goalball, que tinha um contacto estreito com escolas de referência e trabalhava afincadamente na captação de novos talentos. E eu pensei, por que não juntar-me aqui e tentar servir talvez de motivação, de inspiração para miúdos que estão agora a começar, como quem estava quando eu me juntei ao goalball serviu para mim. E às vezes nós estamos aqui tão preocupados no nosso furor de queremos ser melhores e treinar e trabalhar e esquecemos que mais importante às vezes do que isso é assegurar que quando nós já não estivermos cá, alguém vai estar e vai dar continuidade a isto. E foi aí que me juntei ao projeto da CCD, ainda a trabalhar duro, ainda com o objetivo de ter bons resultados. Ficámos em terceiro lugar no campeonato nacional nesta época que passou, mas a ajudar e a colaborar com escolas de referência e com outros projetos para tentar trazer mais malta para o goalball, que é isso que a gente quer. É verdade. Um bem-aja para o CCD, que faz um trabalho absolutamente fantástico no goalball. E por isso, lá está, como diz o Alexandre, acabou por ser traduzido pela classificação que conseguiu no campeonato. Alexandre, o tempo vai avançando, vamos também avançar nos nossos temas porque temos vários e o próximo tema que eu tenho aqui para falar contigo é exatamente a participação de Portugal neste campeonato da Europa da Divisão B. O que é que nós podemos esperar da Seleção Nacional? Tu tens integrado os trabalhos desde o início, já saiu até a convocatória, portanto já sabe que tens lugar. E queria que me dissesses como é que está a seleção a trabalhar, que perspectiva é que tu podes dar dos jogadores daquilo que se tem feito e para começar acho que é só que eu daqui um bocadinho já te vou perguntar o que é que estás a pensar, anda. Sim, em primeiro lugar, eu queria repetir as palavras do teu primeiro convidado, que foi o presidente da Anvis, o Luís Gestas, que disse que esta é a geração de ouro do goalball. E eu concordo e subscrevo, porque
nunca se viu uma pool tão grande de atletas, dentre os quais a equipa técnica pode escolher, nunca se viu tanta malta jovem com tanto potencial, com tanto talento, com tanta vontade de trabalhar. E é isto que eu acho que vai fazer a diferença nesta competição que é a mais importante que nós vamos ter, que é o europeu. E sim, já há uma convocatória e sim, já se sabe quem é que estará presente e eu te garanto que esses, como todos os outros que trabalharam, que fizeram parte do grupo de trabalho, têm só uma coisa em mente, que é o sucesso. E o sucesso conquista-se desde lá de trás, desde que a atual direção tomou posse e tornou isto uma realidade, porque eu ainda hoje me viro para alguns colegas e digo, pá, isto que nós estamos a viver é um sonho, é aquilo que nós sempre quisemos. Nós já tivemos competições em Portugal, nós já participámos em campeonatos da Europa, mas aquilo que nos tranquiliza e aquilo que nos dá força e aquilo que nos motiva é saber que desta vez toda a gente envidou todos os esforços para que a preparação fosse a melhor possível e para que nós chegássemos lá o mais fortes possíveis. Porque uma coisa é estabelecer uma meta, outra coisa é trabalhar arduamente para alcançar. E são coisas muito distintas. E eu acho que nós fizemos agora este último percurso. E eu estou extremamente confiante, estou extremamente motivado e os meus colegas também. E toda a gente sabe que o desporto às vezes dá para uns, outras vezes dá para outros, mas aquilo que nós podemos fazer é preparar-nos ao máximo, que é o que estamos a fazer, ir lá e dar com tudo e dar um espetáculo a toda a gente que nos queira brindar com a sua presença no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos. A partir do dia 14 de novembro, a Seleção Nacional de Goalball vai estar lá a dar um espetáculo e a fazer aquilo que melhor sabe fazer, que é jogar goalball. E nota-se que vocês têm imenso prazer nisso. Achas que esse sucesso pode ser medido numa subida ao escalão A e na verdade, estar entre os maiores da Europa? Esse é o objetivo, essa é a missão, isso é aquilo em que todos nós pensamos de manhã quando acordamos, às vezes a horas que nem são saudáveis para ir treinar, para depois podermos chegar a horas ao nosso trabalho ou ao final do dia. Isso ocupa-vos muito tempo na vossa cabeça ou não? Esses sonhos, essas imagens? A mim ocupa-me, e vou-te ser muito sincero, e se tivéssemos aqui a máquina da verdade, não me iria deixar ficar mal. A mim ocupa-me quase todo o dia. E ainda bem que o faz, porque se assim não fosse, eu não sei se metade das coisas que eu faria no meu dia, se as faria com tanta motivação. E é assim, e o motivo pelo qual eu estou a adorar estar aqui a falar contigo é porque são duas das coisas que eu mais gosto, que é falar e goalball. E o goalball, Pronto. de facto, é, é Eu sabia que esta conversa ia prometer muito. Mas continua. é das coisas que mais gosto me dá, é acordar de manhã e saber que vou treinar, saber que vou ao ginásio, saber que vou trabalhar para o meu objetivo, ou ainda que me esperem 8 ou 9 ou 10 horas de trabalho noutra área qualquer que não o goalball, saber que no final vou poder meter ali as minhas horinhas e dedicá-las ao meu sonho, que é o sonho partilhado por muitos, porque eu sei que no final do dia outros vão fazer o mesmo, e depois estas horas todas juntas, este trabalho todo junto, atletas, equipa técnica, direção, vai dar frutos e tenho a Olha, certeza. Alexandre, e deixa-me só agora também fazer-te esta pergunta, porque também, na verdade, é importante para as pessoas saberem e conhecerem quem são os verdadeiros adversários de Portugal neste europeu. Quem é que está na corrida também para a promoção à primeira divisão? Ora, a resposta assim que faz mais sentido olhando para os rankings, nós temos equipas como a Finlândia, como a Espanha, como a Grécia, que são equipas que desceram da divisão A, portanto são potenciais candidatas à promoção de volta à Claro. divisão de onde vieram.
hum, a minha filosofia pessoal é todas são equipas dificílimas, mesmo as que vieram da divisão. Do C. Exatamente. E às vezes até mais perigosas ainda, porque são equipas que não têm nada a perder. Ou seja, o objetivo delas muitas vezes é a manutenção, muitas vezes é não descer de volta à divisão C, então tudo aquilo que vier é vitória. E toda a gente sabe que quando uma pessoa não tem nada a perder é extremamente perigosa. Isto aplica-se ao desporto também. Imprevisível, não A é? imprevisibilidade. Portanto, cada jogo vai ser para ganhar. O primeiro jogo que está no nosso calendário é contra a Bulgária, às 7 da tarde, no dia 14 de novembro, e é nesse jogo que está toda a gente a pensar. Quando esse sair da frente, o seguinte vai ser o mais difícil de todos, e assim sucessivamente, até já não haver mais nenhum à frente e até nós termos uma medalha para trazer para cá. Eu também estou convencido, porque tenho-vos visto a trabalhar e também estou convencido que vocês vão ser felizes nessa hora. E pronto, também a minha costela de português naturalmente a falar. Porque pronto, estamos a falar naturalmente da seleção nacional. Avançando do europeu e, e saltando quase 3 semanas no calendário, 3 semanas e picos, vamos para o dia 7 de dezembro, em que vai começar o Mundial de Goalball, também no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, e que Portugal, naturalmente, por ser um anfitrião, terá lugar. Eu de cada vez que ouço isso fico arrepiado. Levantam-se aqui Sim, uns porque arrepios. na verdade, e isto é uma mensagem que eu também tenho passado a várias pessoas, o Mundial até acaba por ser mais interessante do que os Jogos Paralímpicos, porque os Jogos Paralímpicos, pronto, é de facto, sem dúvida, o final, tudo que qualquer atleta gostaria de atingir, mas na verdade, do ponto de vista competitivo, o Mundial é de 16 equipas masculinas e 16 equipas femininas, pela primeira vez este ano. Há tantas equipas femininas como masculinas, ou seleções nacionais neste caso, e a verdade é que torna-se mais competitivo, certo, Alex? Exatamente, eu partilho dessa tua perspectiva e dessa tua opinião. Todas as equipas, todas as 8, que agora nos Paralímpicos reduziram-se para 8 equipas, todas essas estarão presentes no Mundial e 8 ainda das melhores equipas do mundo. Ou seja, não há como negar que é uma prova com mais competição, com mais talento puro, porque em dezenas e dezenas de seleções, realmente 8 apuram-se para os Paralímpicos, e ainda que seja um espetáculo muito bonito, e os Paralímpicos são os Paralímpicos, não é Claro, preciso descrição. sem dúvida, sem dúvida. Mas da mesma forma que um campeonato do mundo é um campeonato do mundo. E ainda hoje me acontece estar a falar com os meus colegas e falamos, pois, porque no campeonato do mundo, e quando estas palavras saem da nossa boca, nós temos que fazer uma pausa e dizer, epá, não, realmente nós vamos organizar um campeonato do mundo, nós vamos estar presentes no campeonato do mundo. E isto era uma coisa que eu imaginava, e eu tinha talvez 2 anos de goalball, imaginava, tinha 4 anos de goalball, estava sentado em minha casa a ver através do live stream o campeonato do mundo em 2018 na Suécia, e nunca na minha vida eu imaginaria, 4 anos depois, estar a participar num. E isto, ninguém está desfocado do seu objetivo, toda a gente sabe que o objetivo é o europeu, Claro. mas o campeonato do mundo, é assim, nós temos que, mais uma vez, temos que tirar o chapéu à direção e à organização, porque se vai ser um espetáculo organizativo para as 32 equipas que vão participar e que vêm a Portugal e que vão estar bem alojadas, bem instaladas, que vão ter condições para fazerem aquilo que melhor sabem fazer, também é uma vitória do ponto de vista desportivo, porque como o Presidente bem dizia,
a única forma que nós temos de nos bater com os melhores do mundo e de nós estarmos na conversa com os melhores do mundo é efetivamente entrarmos em campo contra eles. E seja de que maneira for, nós somos o país organizador, vamos estar no Mundial por sermos o país organizador, mas se calhar daqui a uns anos vamos estar porque nos qualificamos através de uma prova continental, ou porque nos qualificamos através do ranking. E é assim que se começa. E nós, se queremos ser encarados com respeito e levados a sério no mundo do goalball, é isto que nós temos que fazer, é pôr-nos no mapa. E nós vamos estar no mapa, e nós já estamos no mapa. E tenho a certeza que desportivamente vamos todos dar o nosso melhor e, acima de tudo, viver este sonho. Olha, Alexandre, não te vou perguntar sequer sobre adversários no Mundial, até porque naturalmente que vocês estão primeiro focadíssimos no Europeu B, como tu disseste há pouco e muito bem. Mas podemos abordar o Mundial de outra forma, porque eu sei que tu segues alguns jogadores de outros países e que és fã do seu tipo de goalball. Podemos começar. Pronto, não queria que fizesse aqui nenhum top 3 para não haver aqui, para não ferir suscetibilidades, mas começa aleatoriamente por um e depois vai-me dizer mais um ou outro que te marquem no mundo do goalball, só favor. Olha, hum, com essa apanhaste-me desprevenido, mas eu consigo te dizer, e assim, sem fazer esse top 3, mas um atleta que eu admiro muito e que me inspira bastante é o Romário Marques, o atleta brasileiro, Uhum. que assume ali, na grande maioria das vezes, a posição do centro. É um atleta experiente, é um atleta com uma qualidade tremenda, mas acima de tudo muito humilde. Eu já tive a oportunidade de ser colega de equipa dele quando jogava no Sporting Clube de Portugal e um, nós vamos ter a oportunidade agora de jogar um contra o outro e é alguém Uhum. que eu admiro bastante. Portanto, o Romário tem que ser mencionado nessa lista. Um, pode ser que um, pode ser que tenha a oportunidade também não de jogar, mas de interagir com um dos atletas que me inspirou ao longo da minha carreira desportiva, que é o Erkki Minala, e que estará a comentar um, O o. Erkki Minala, para quem não sabe, foi um extraordinário jogador finlandês. Na verdade, ele era a base daquela seleção finlandesa até há bem pouco tempo. Mas vai estar no Europeu e no Mundial na qualidade de comentador. Exatamente. É só mais uma prova da personalidade que é e do contributo que deu e que ainda continua a dar, apesar de momento não ser essa a sua intenção para participar ao lado da sua seleção, mas Uhum. ainda hoje continua a inspirar muitos. Tenho certeza que, como eu, muitos se sentem inspirados por ele, que recorde-se, foi campeão paralímpico em 2012, portanto ainda eu não sabia o que era o futebol. Ainda tu não estavas dentro do goalball, é verdade. Exatamente. Aqui, para o terceiro lugar, agora aqui é que a coisa se complica, mas eu terei que dizer o nome de um colega de equipa meu, que é o Adilei Sacramento, e que é importante. Nós às vezes olhamos muito lá para fora Para as figuras lá de fora, não é? e eu gosto muito também de olhar para o lado e às vezes ver quem temos ao lado e com quem é que conseguimos aprender. E o Adilei é, neste momento, o capitão da nossa seleção, é o atleta mais velho, mais experiente também, e teve um período complicado no ano passado, recuperou de uma lesão bastante grave. Hum, Aliás, recuperou de duas lesões bastante graves e continua connosco e continua forte como sempre. E, e é uma inspiração. Com uma vontade e um querer impressionantes, é verdade.
Exatamente, e leva-nos a todos atrás. E isso, portanto, só nesse aspecto, e partilha a mesma qualidade que o Romário, que é a humildade. Isso é muito importante. É incrível, sim senhor. Excelente referência aqui para o Adilé Sacramento, capitão da seleção nacional. Mas tínhamos estado a falar em Montenegro exatamente sobre um jogador alemão que eu pensava que me fosse nomeá-lo, na altura que me tinhas falado tão bem dele, que era o Félix. De facto, é um jogador também, um jogador da seleção alemã, absolutamente fantástico também, não é? Pelo menos pela potência do remate. Sim, exatamente. Essa etapa da Superliga Europeia no Montenegro foi dura, principalmente por causa do trabalho desse homem, que é à semelhança de todos os seus colegas de equipa, que são muito fortes, mas sim, o Félix realmente destaca-se pela sua potência. E no Mundial nós vamos poder ver que todas as equipas têm um Félix, não é? Todas as equipas têm Verdade. um bombardeiro, todas as equipas têm o seu artilheiro. E nós também temos, e isso é que vai dar piada quando houver essa colisão entre talentos e forças e vontades. Mas sim, essa foi a última participação internacional que nós tivemos à data desta conversa. E, Verdade. e é sempre bom, e voltamos novamente ao mesmo. Não há como fugir. Nós não conseguimos melhorar sozinhos, ou com uma parede, ou sempre com os mesmos. Nós precisamos de competir com os melhores para podermos nós próprios ser melhores. Muito bem, penso que podemos fechar o capítulo do Mundial e, e entrarmos agora aqui na questão de que tu és o candidato de Portugal a representante no comitê de goalball da IBSA. A IBSA vai criar portanto, o lugar de representante dos atletas dentro do comitê, que depois, naturalmente, por inerência, vai fazer parte também do Comitê Paralímpico Internacional. E queria te perguntar primeiro, o que é que levou a aceitares este desafio? Ou a aceitares o desafio, vá. Ia dizer abraçar este desafio, mas Aceitei e abracei, e podes usar ambos os verbos, porque foi exatamente isso que aconteceu. isso. Esta iniciativa surgiu, não foi aleatória, nem foi algo que não tenha resultado de muita ponderação, mas acabou por surgir esta vontade e esta intenção em algumas conversas. Primeiro foi anunciado que pela primeira vez na história esta posição, este cargo, chamemos-lhe assim, iria ser definido através de uma eleição, o que é um grande passo. Era uma posição que antigamente era atribuída através de uma nomeação, e agora os atletas de todo o mundo vão poder eleger um representante. E eu cheguei-me à frente porque, mais uma vez, tive alguém que me tocou no ombro e que me disse: por que não? Porquê é que nós, Portugal, não haveríamos de ter um candidato a representante dos atletas? Claro. E porquê é que nós não haveríamos de achar que temos tanto direito a estar presentes nesta eleição como qualquer outro? Nós temos coisas para dizer, nós temos coisas para dar, nós temos um contributo que podemos dar ao goalball. E, acima de tudo, isto, para mim, não é como alguns podem pensar, não é um concurso de popularidade. Não vai ser eleito o atleta mais popular, até porque, se assim fosse, eu provavelmente perderia. Não vai ser eleito o atleta que melhor joga, porque
se assim fosse, sendo que isto é aberto a todos os atletas do mundo, eu provavelmente perderia também, mas é sim aquele que melhor consegue representar os atletas. E representar, no fundo, só envolve duas coisas, que é saber ouvir e saber transmitir aquilo que se ouve. E é preciso agrupar estas duas qualidades e juntar-lhe uma terceira, que é ter vontade e ter a coragem de se chegar à frente e de dar o passo e de assumir que o vamos fazer e que o queremos fazer. E eu fui o primeiro a fazê-lo em todo o mundo, filo com o apoio do meu presidente, do Luís Gestas, do presidente da ANVIS. Sim, porque um dos critérios de exigência da IBSA, da Federação Internacional de Desporto para Pessoas com Deficiência Visual, um dos requisitos era exatamente que a Federação Nacional desse o seu apoio, desse o seu apoio à pessoa que representaria também, neste caso, o país, não é? Exatamente, e depois de conseguir esse apoio, depois de amadurecer o plano e a estratégia, reunimos também apoio de atletas de todo o mundo, de todos os continentes que estão a apoiar esta candidatura. E isto é, no fundo, um plano paralelo, é uma outra frente em que nós estamos a mover-nos também, porque é a única forma do goalball evoluir e a única forma de nós conseguirmos ter uma posição, nós conseguirmos chamar a nós as atenções, porque com as atenções vem o progresso e vem a competição e vem a possibilidade de nos desenvolvermos e vêm os apoios também e vêm todas as coisas boas surgem com o facto de nós estarmos expostos, de nós estarmos no campo de batalha, de nós estarmos em todas as frentes. E esta é uma das frentes que se abriu, é uma possibilidade de nós termos um atleta português a representar claramente os interesses de todos os atletas do mundo, não só de Portugal, mas de estar num órgão com poder decisório, como já temos outros portugueses nessas posições, e nós não podemos abrir mão destas oportunidades, tal como não podíamos abrir mão da oportunidade de organizar competições cá, tal como não podemos abrir mão de oportunidade nenhuma. Se nós queremos ser grandes ou maiores do que aquilo que somos, temos que olhar para o que os outros estão a fazer e fazer igual ou melhor. E chega de... Sim. E tenho de interromper porque tenho de te perguntar se já ponderaste em algo de diferente que gostarias de fazer. Primeira coisa que me surgiu de falar com todos os atletas e do feedback que fui recolhendo é que muita gente realmente quer estar envolvida, quer estar a par, quer saber o que está a acontecer, mas não tem um elo de ligação, ou seja, sentem-se um pouco perdidos, sentem-se, lá está, não representados, sentem que a informação se calhar não está a circular de forma tão eficiente. Nos dois sentidos, quer dos atletas para a IFSA, neste caso, quer da IFSA para os atletas. Este é o feedback que os atletas dão. E isto não é culpa de ninguém, é simplesmente são as dores de crescimento. Claro. E com um representante à altura, talvez a gente consiga colocar aqui um... Bem, só o facto de ser democraticamente eleito e exatamente por quem o atleta vai representar, ou ser representante neste caso, acho que já foi um passo muito importante e claro, é de saudar naturalmente essa medida que a IBSA adotou. Alexandre, a nossa conversa está a chegar ao fim. Queria-te fazer aqui uma derradeira pergunta sobre tu que já viste esta evolução toda do goalball, como é que achas que o goalball pode evoluir? E agora, se calhar podemos nos centrar aqui só no nosso país, porque na verdade esta sessão é também muito sobre o goalball nacional. O que é que
que é que tu gostavas ou o que é que preconizavas no futuro que eventualmente pudesse ser diferente daquilo que é. Lá está, olha, mais um contributo. Olha, Pedro, eu adorava ver o goalball jogado por crianças nas escolas, mais do que é agora. Eu adorava que o goalball fosse para as crianças cegas ou com baixa visão, como o futebol é para as crianças que o não são. Ou seja, que eu pudesse, uma versão minha num universo paralelo com 5, 6, 7 anos, pudesse sair das minhas aulas e pegar numa bola de goalball e juntar-me com 3 ou 4 colegas meus e ir jogar goalball para um pavilhão. Isto é um sonho e é daqui que nascem os melhores do mundo, é daqui que nascem atletas fenomenais, começando a praticar um desporto logo desde tenra idade, mas também é aqui que se criam crianças, jovens com deficiência mais autónomos, mais proativos, mais resilientes. O desporto tem todas estas facetas e todos estes benefícios. E às vezes a dificuldade que é para uma criança, mais do que para um adulto, que era aquilo que eu era quando comecei a praticar o goalball, já tinha praticamente 18 anos, já tinha mais facilidade em movimentar-me, em procurar, em financiar as minhas deslocações. Mas para as crianças, o acesso ao desporto, poderem beneficiar disto que é um direito ao desporto, é um direito a praticar um desporto. Não só um desporto adaptado, não só uma versão diluída de um outro desporto que os seus colegas praticam, mas que ele não consegue praticar a 100% porque não vê. Não, um desporto que foi criado para si, um desporto que foi criado para as pessoas com deficiência visual. É isso mesmo, é uma das coisas. É o goalball. É uma das coisas que me fascina no goalball, é exatamente por não ter sido, não é adaptado de desporto nenhum. Ok, tem as mesmas medidas que um campo de voleibol, é certo, mas aquelas balizas de 9 metros, o campo e a forma como eu também fiquei muito apaixonado pelo goalball. O goalball é um desporto fantástico e como tu dizes, Alexandre, acho que realmente era de puxar mais crianças a experimentar o goalball, mesmo normovisuais, porque às vezes este contacto também ajuda ou seja, alunos normovisuais poderem também jogar, porque na verdade o goalball é jogado com uns tampões os que se chamam os patches, não é verdade? Exatamente. E depois com as vendas em cima, portanto, na verdade todos ficamos em igualdade de circunstâncias, mas foi um desporto absolutamente concebido para cegos, isso não há nenhuma dúvida. Desculpa que te interrompi. Não, esse foi um ótimo complemento, é exatamente isso. Esse era o meu ponto. Não quer dizer que não esteja a acontecer, não quer dizer que não haja uma escola ou duas no país que consigam fazer isto, que consigam proporcionar a alguns dos seus alunos esta possibilidade, mas é ainda muito diminuto face à dimensão da população com deficiência visual e face àquilo que realmente são as necessidades, e depois acabam por se perder grandes talentos, acabam por se perder grandes pessoas, acabam por se perder grandes evoluções, não só desportivas, mas pessoais, porque se calhar nem toda a gente teve a sorte que eu tive, ou que alguns dos meus colegas tiveram, de, ainda que tarde, descobrir o desporto e deixar que o desporto entrasse nas suas vidas. Exatamente. Esta foi então a segunda sessão das Goalball Lives, um programa promovido pela Associação Nacional do Desporto para Pessoas com Deficiência Visual, a ANDVIS, e apoiada pelo Instituto Nacional para a Reabilitação. O nosso convidado foi Alexandre Almeida. Muito obrigado mais uma vez, Alexandre. Voltamos para uma próxima sessão.